Karl Marx se expressa tanto. Não há nada de neutralidade nem no mercado e nem no Estado. O Estado também ele sempre está no lado de alguém, no lado de algum segmento. O capitalismo ele promete também uma sociedade livre e igual, mas a gente não vê isto na prática, segundo Karl Marx. Esta liberdade, essa igualdade não existe. Eu não posso competir de igual para igual com outros empresários que são milionários, né? O esforço analítico de Marx está essencialmente na perspectiva de sua superação da dominação capitalista e ancorado na plena realização da liberdade e da igualdade. O Karl Marx ele também vai pensar num processo que nos leve para uma liberdade. Ele não vai só taxar o sistema capitalista de aproveitadores, ele não vai só taxar o capitalismo como uma classe desigual, ele também vai propor um diferencial. Okay? Ele vai propor um modo de produção diferente e vamos chegar nele. Eu quero que tu te ligues bem, vejas bem essa imagem. Essa imagem ela é clássica para mim. Você vê aí dois cidadãos, os capitalistas, um do lado, um do outro. Tu já viu? Quando a gente vai lá para o interior que a gente tem que torcer uma rede, fica um do lado, um do outro, né? Sempre a gente ia lá para casa da minha mãe, às vezes sobrava para a gente. Vamos torcer a rede, né, para enxugar. E você vai torcendo a rede, vai caindo água da rede, vai caindo água da rede, né? Assim os capitalistas fazem com o trabalhador na hora do trabalho. Eles te põem para trabalhar o máximo possível, eles te põem para produzir o máximo possível. Essa análise de Karl Marx. Vai retirando o último suor do trabalho do trabalhador, que é a mão de obra dele, para ele colocar lá no cestão dele. Aí na frente você já vê alguns trabalhadores que estão exaustos, estão quase mortos ou já mortos de tanto trabalhar. Infelizmente no Congresso Nacional atualmente ainda fizeram lá uma tal de reforma que só prejudica a classe trabalhadora. Isto quem fez foi o mundo capital. Beleza? Se hoje nós não temos empregos ou se nós temos mais de 14 milhões de desempregados, quem faz isso é o capital. Eles agem de uma forma concatenada para que ele tenha sempre desempregados. Lá atrás, lá no fundo, são esses desempregados e que eles estão na fila do emprego para entrarem no lugar desses que já foram sugados a vida toda. É isso que o Karl Marx quer chamar a atenção. Ele quer dizer que este modo de produção, ao longo da história, vem se apropriando da mão de obra do trabalhador para enriquecer e deixar na miséria sempre o trabalhador, a trabalhadora. Tem aí do lado esta frase, olha só, Marx demonstra que é através da exploração dessa mão de obra agregado ao produto final, que é a sua força excedente, que o capitalista extrai o lucro, que é o seu crescimento. Então, é a expropriação indevida da mão de obra do trabalhador. Em outros momentos a gente vai poder aprofundar e falar um pouquinho sobre essa expropriação que a gente também pode estar estudando por meio da mais-valia. Mais-valia absoluta, mais-valia relativa, mas isso é outro tema. Quem tem mais poder por meio do capital? Está escrito aí para ti, ó, o mundo exterior nos domina, ao invés de nós dominarmos o mundo exterior. Por que ele diz isso? Porque você vai entrando em transe por meio de ideologias que você acha de fato que às vezes você é até incapaz por conta de algumas questões que está relacionada ao teu trabalho. Mas o próprio mundo capital, ele determina como o ser humano deve ser, como o ser humano deve se postar. Quanto maior o poder do dinheiro, mais forte a pessoa é. Beleza? Então, se tu demonstrares que tu tem muito poder, que tu tem muito dinheiro, tu és mais forte, tu consegues manipular o poder econômico, o poder político, o poder ideológico, o poder cultural, tu consegues trabalhar bastante aquilo que Karl Marx se chama de alienação, que o próprio trabalhador vai ficar alienado, ok? No mundo do trabalho. Portanto, o que eu sou e o que eu posso fazer não és tu que determina algumas questões. Por outro lado, este mundo capitalista, ele é puramente competitivo, ok? Normalmente, inclusive, a educação ela é hipercompetitiva. Às vezes tu passas 5 anos para entrar numa universidade e tu colocas a culpa em cima de ti, tu achas que tu és o culpado, mas não. 1000 vagas, não cabe 10.000 pessoas, só cabe 1.000. Né? Então 9.000 de qualquer jeito vão ficar de fora, só tem 1.000 vagas. Se 1.000 tirarem 9, se 1.000 tirarem 10 e 9.000 tirarem 9,
9.000 vai ficar de fora de qualquer jeito. Mas veja, ele é ruim? Não. Ele teve uma média excelente. Só que só cabe 1.000 vagas. Por quê? Porque nós estamos num mundo competitivo, limitado, ok? Então é importante também nós prestarmos muita atenção nessa questão. Eu estou correndo aqui por conta do tempo. Uma questão bem bacana é sobre a ideologia. A ideologia, ela é fundamental porque ela aliena, ela adoece. A ideologia sempre é mantida. Então, Karl Marx ele foi muito brilhante porque ele não só estudou essa questão, ele diz o seguinte aqui, ó, obriga o ser humano a pensar que ele é o protagonista causador de sua miséria, né? Você não conseguiu entrar na universidade, você não conseguiu fazer um curso sobre tecnologia, você não conseguiu aquele tá ruim e você começa a pensar que é você que causou tudo isto. Não, gente, é que eu dei o exemplo da universidade. Se são 1.000 vagas, por mais que 10.000, né, desses 10.000, 1.000 tiraram 10 e 9.000 tiraram 9, paciência, só vai entrar 1.000 vagas. Então a culpa de não ter entrado na universidade não é tua. Então a gente não pode entrar nesse estado de minoridade. E o Karl Marx ele chama muita atenção para estas questões que são apregoadas na nossa mente por meio das ideologias, né? E como a gente pode superar esta alienação na concepção marxista, né? Primeiro, ele vai trabalhar no Manifesto Comunista e no próprio Capital algumas questões que são essenciais para a classe trabalhadora. Primeiro, a união da categoria. Segundo, o reconhecimento da exploração. Terceiro, saber que existe uma categoria a opressora. Quarto, saber a que categoria você pertence. Você pertence à categoria dos empresários ou à categoria dos trabalhadores, né? E isto também é uma questão muito importante, porque são essas bases que ele vai pensar para construir um modo de produção diferenciado. A partir do momento que ele percebe que há esse fosso, ok, de distanciamento entre essas duas classes sociais, ele vai passar a criar um método. E este método dele é científico. O Karl Marx ele não inventa trabalhador está sendo explorado por uma classe burguesa. Ele não inventa isso. Ele prova por meio da vivência e ele prova por conhecimentos científicos. Ele vai criar um método. Inclusive, ele é um dos clássicos da sociologia, porque ele cria um método que chama materialismo histórico e dialético. Está aí na tua tela. Ele vai partir da análise histórica de todos os acontecimentos até chegar no modo de produção capitalista. Ele vai ver como se deu essa questão da produção e do trabalho, né, ao longo da história. E ele vai chegar à conclusão de que há sim um grande distanciamento nesse processo produtivo entre trabalhador e empresário. E aí tu podes ler um pouquinho mais aprofundando essa questão sobre o método marxista. E este método também vai ser importante porque a partir do momento que ele compreende todas essas questões, ele vai dizer que nós precisamos romper com o capitalismo. E como é que a gente rompe com este sistema capitalista? Primeiro, já disse lá atrás, né? Primeiro tem que haver uma consciência de classe, tanto é que no Manifesto Comunista ele diz trabalhadores de todo mundo univos. Então precisa-se chegar a esta consciência de classe, precisa-se pensar numa alternativa até chegar na sociedade que ele chama de comunista. E esta alternativa é o socialismo, é a implantação da ditadura do proletariado, são os trabalhadores tomando o poder, é isso que ele pensa, ok? Esta aí é uma mensagem sobre o Manifesto Comunista, é importante tu estares lendo, que ela é essencial. Então, resumão, lembrando, nessa questão sobre o surgimento e a consolidação do capitalismo, a partir da análise marxista, ele consegue demonstrar que existe uma categoria que explora, que existe uma classe que explora e existe uma classe que é explorada. Existe uma classe que produz a partir da sua mão de obra, que são os trabalhadores, o proletariado, e existe uma classe que expropria essa produção, tira essa produção do trabalhador para fazer a sua riqueza, que são os burgueses. Então, a partir disso, ele pensa num mundo diferente.
verdadeiramente igual, que ele chama de modo de produção comunista. Se tu queres saber um pouquinho mais sobre o modo de produção comunista, vai lá no meu canal, que eu falei sobre o comunismo, mitos e verdades. Um abraço, eu sou o professor Azarias Favacho e esta é uma de tantas que nós estaremos apresentando para vocês, beleza? Curtiu? Dá um like e te aguardo na próxima. Dá uma olhadinha aí nessas obras, se tu puderes adquirir alguma, adquire, porque aí tem algumas referências da nossa aula. Valeu!